Bem-vindos a mais um Guerreiros TV. Eu sou Fábio Ribeiro e hoje estou com um ilustre convidado, o jornalista e crítico de cinema, André Azenha. Seja bem-vindo, André. Obrigado, um prazer estar aqui na Guerreiros TV com o Fábio, que é um amigo aí de longa data. Temos em comum a paixão pela cultura nerd, os quadrinhos, ele muito mais do que eu. E pelo cinema, eu muito mais do que ele, mas isso nos completa na relação. Exatamente, né? Por isso que eu te chamei. Eu só falo de quadrinhos, um pouco de desenho animado, mas de cinema eu não sou um crítico, eu não sou especialista em nada. Então por isso, para dar legitimidade a este Cuidado programa... com essa palavra especialista, hein? Tem gente não. que passa o nariz. Não, mas vamos lá. Para dar legitimidade, para falar sobre o tema desse programa, que é... Qual que é o tema desse programa? Ó, passando pra você. Opa! Sim, faz junto. Faz junto. Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! Isso aqui, relíquia, hein? Eu tinha aquela amarelinha dos anos 80 que vendia em feira. Cansei de apanhar da minha mãe com isso aí. Era um plástico, tem um nome específico. Amarelo, bem... e aquele plástico com ar dentro fica meio mole. Sim, assim. sim. E ele era baratinho, né, comparado com a espada do Thundercats. Bom, então, o programa de hoje é pra gente falar das expectativas do vindouro filme do He-Man e os Mestres do Universo, que estreia em junho, se não me engano? Isso, no meio do ano. No meio do ano. Aliás, é um ano que promete, aí as redes de cinema estão dando graças a Deus, porque... Ano passado houve uma queda de público e esse ano há filmes que tendem a atrair o público, o grande público. Então tem desde Mario Galaxy, o He-Man, Supergirl, Vingadores, Homem-Aranha esse ano também, né? Também. Tem o filme do Chorão, vai saber se vai também conseguir atrair o público, Se Eu Fosse Você 4. Então, um ano bacana, já começando agora em abril com o Diabo Veste Prada 2. 20 anos após o primeiro filme. Então, esse programa é justamente isso. Como eu falo só de nerdice, vamos falar agora sobre... Você quer começar falando sobre o filme ou a gente vai falar das origens aí do universo geek do He-Man? Acho legal falar das origens, né? Tá. E aqui no Brasil tem toda uma peculiaridade também, né? De produtos feitos aqui, como a espada que eu falei, aqueles álbuns de figurinha paralelos que davam prêmio. O Rambo teve também, sim. Thundercats, né? Mas... Vamos lá, falar das origens. Tem muita coisa legal aqui. Então, eu trouxe alguns itens colecionáveis, né? Algum é presente pro convidado, né? Não. Sinto muito, colecionador não dá nada. Não dá, né? Mas eu tô com uns livros meus, alguns quadrinhos meus e os DVDs do meu amigo Rogério, que ele é colecionador de DVD. Eu não tenho nenhum. É o maior fã de Jovens Titãs. Exatamente. E outra coisa, o canal foi reativado agora em 2026, mas um dos vídeos mais vistos do canal, todo o ranking, um dos vídeos mais vistos é o vídeo que nós fizemos sobre Cobra Kai, lá no cinema, foi no Roxy? No Roxy, o Roxy tá fazendo 92 anos. Sim, então vamos ver se a gente consegue reprisar o sucesso aí do vídeo. Isso aí, galera, se inscreva no canal, ative o sininho, comente, eu vi que os vídeos têm... recebido uma baita repercussão nos comentários, o pessoal tem engajado, isso é muito legal, porque o Fábio conhece pra caramba de quadrinhos, aí muito mais do que outros são produtores de conteúdo aí que falam de quadrinho e... Esse é meu amigo, então ele é suspeito a falar. Mas então, vamos começar falando sobre as origens do He-Man, que ele é uma miscelânea de conceitos, no começo da década de 80, começou com um brinquedo, né, uma linha de bonecos, que era mais ou menos uma versão mais soft do Conan, né? Tem controvérsia sobre essa origem, mas o He-Man, originalmente, além dos bonecos, para reforçar a propaganda, surgiram os mini-comics, são histórias em quadrinhos que vinham encartadas nas embalagens de brinquedo dos Estados Unidos e também do Brasil. Inclusive, um dos livros que eu tenho é justamente essas histórias coloridas, né? Tem esse livro aqui coletando tudo. Inclusive, tem diferenças, né? O He-Man das suas versões posteriores, que ele tem esses detalhezinhos aqui, esses quadradinhos, e no começo ele não era o Adam, né? Ele se transformava, ele era um bárbaro, e aí depois foi mudando, até que finalmente, além desses mini-comics, logo na sequência encomendaram para DC Comics umas histórias em quadrinhos, acho que é uma minissérie em 3 edições, que teve... não teve publicação no Brasil, mas recentemente a Panini
relançou aqui no Brasil o encontro com o Superman, porque ele foi apresentado na minissérie, mas primeiro ele apareceu nesse crossover com o Super-Homem. E essa historinha aqui foi inédita no Brasil por muitos anos, a Panini trouxe recentemente. Logo na sequência, os quadrinhos foram para quando o desenho estreou, com aquele visual clássico da Filmation, né, a partir de 83. Do Lou Schneider, que tinha feito já animações da DC, individuais, e chegou a fazer em grupo também, mas paralelamente a Hanna-Barbera já também começa a produzir os Super Amigos, aí chega um momento que a gente chega a ter desenho do Batman individual pela Filmation, do Aquaman também. Sim. E lembro do Shazam também. E os Super Amigos com a Liga adaptada lá, com primeiro 2 irmãos que depois mudaram para os gêmeos, né? Sim. E os Super Amigos pela Hanna-Barbera. E foi uma febre a partir do desenho animado de 83. E logo na sequência eles fizeram um novo acordo para fazer quadrinhos agora com a Marvel, que tinha uma linha de quadrinhos chamada Star Comics, que tinha Thundercats, Silverhawks e outros. E também lançaram a linha de brinquedos mais parecida com à medida que foram apresentando os personagens, né, a linha de brinquedo foi se expandindo. Inclusive depois teve um spin-off que é a She-Ra. Mas inclusive a gente vai mostrar alguns itens, né, saindo dos quadrinhos agora para animação, que eu tenho aqui o box de DVD do He-Man, né? E ele contém a série do He-Man, se eu não me engano tá escrito primeira temporada, mas eu acho que é completo, né? E também do spin-off, que é a irmã gêmea do He-Man, que era uma Barbie, né? Quiseram atingir o público feminino, mas agradou também meninos e meninas, que a gente assistia tudo junto. E entre o He-Man e a She-Ra, né? A She-Ra começou, se não me engano, em 85, 2 anos de He-Man. Em 85, aí lançaram O Segredo da Espada Mágica, que eu confesso pra vocês, eu não assisti no cinema, nem em VHS, muitos anos depois. Eu entendi a origem da She-Ra assistindo esse desenho, que é a apresentação dela, que é muito bacana. Inclusive, eu acho que aqui tem uma ideia de plot que pode ser utilizado no filme, quando a gente for falar do filme agora de 2026. Mas eu assisti, fiquei muito impactado, né? Assisti com mais de 30 anos, eu gostei da música, tema, gostei da seriedade do roteiro. E as origens da She-Ra, eu acho até que ela tinha um perigo mais preocupante do que do He-Man. O He-Man sempre... ambos os seriados eram infantis, óbvio, mas tinha aquela coisa do perigo da semana. Lembrando, são os 3 desenhos favoritos da minha infância, em primeiro lugar, Thundercats, depois Transformers, e o He-Man era o terceiro justamente porque esse modelo de perigo da semana não me atraía tanto. Porém, eu achei que a She-Ra tinha uma pegada mais sinistra, né? A Horda. Porque a Horda era um esquema de ditadura, né? De repressão. Sim. Alguém vai falar de cultura woke, não tem nada a ver, é só ver o desenho original para entender esse contexto, né? Sim. Agora, O Segredo da Espada Mágica é a junção de 5 episódios lançados nos cinemas, né? E era comum acontecer isso. A série live action do Homem-Aranha, para quem não sabe, houve uma série de TV do Homem-Aranha nos anos 70, que foram poucos episódios, 12, 13, enfim. E eles juntavam 2, 3 episódios e lançavam nos cinemas como longas-metragens no exterior, né? Então, sim, tem desde a origem do Homem-Aranha, você encontra completo no DVD, no YouTube dublado, tem a do Kung Fu, Homem-Aranha lutando Kung Fu, e eles soltavam uma até que parecia uma rede de pesca, né, assim, barbante. E aí fizeram isso com o He-Man. Eu lembro de ter ido em excursão da escola ver O Segredo da Espada Mágica, mas não havia um cuidado, um investimento diferente para que essa versão para o cinema, como por exemplo o longa-metragem de animação dos Transformers, que foi feito exclusivamente para o cinema, tinha, com mais detalhes. Você tem que pensar numa tela gigantesca, então você precisa ter mais elementos dentro do quadro, né, dentro da tela, para captar o espectador de cinema. E o do He-Man não tinha isso, era basicamente pegar o desenho da TV e jogar no cinema. Obviamente fez sucesso, porque a gente gostava, né, e as escolas levavam, e nós queríamos entender essa origem da She-Ra, mas vendo hoje em dia, apesar da nostalgia bater forte, fica datado se você for ver numa tela gigantesca, né? A mesma coisa que você vê um episódio de novela na TV
como houve o Vale Tudo no passado, você percebe mais os defeitos, porque foi feito com uma tela menor, né? Então é isso. Mas existia, né, um interesse em algumas animações serializadas virarem longa-metragem. Teve o Transformers de 86, que foi um sucesso de crítica, talvez acho que não tanto de bilheteria. De público foi mal porque matam o do He-Man teve esse filme, e também o especial de Natal para televisão, que assisti até, a Globo passou aqui no Natal, para mim também achei fantástico, né? Quando era criança, todo mundo ficava à noite querendo abrir os presentes e assistir o especial de Natal. E o Thundercats também tinha um projeto, só que com a baixa bilheteria dos Transformers, eles abortaram, que acabou virando também virou 5 episódios. Inclusive, esses episódios são feitos às pressas, né? Então, algumas conclusões não foram feitas, eles viraram episódios e você percebe os erros ali de continuidade. Então, mas eu achei que o filme do He-Man, O Segredo da Espada Mágica, assim, ele agregou, né, mais a mitologia, apresentou a She-Ra, e a gente assistia, né? Era um desenho voltado pra menina, mas a gente gostava do mesmo jeito, porque era o nosso personagem. Talvez... A She-Ra era a minha crush, nem existia essa palavra, eu sonhava com ela com 9, 10 anos de idade, que eu namorava, e que o arqueiro tinha ciúme, tinha os meus sonhos, então, os meus delírios. E aí, com essa expectativa, né, de que o He-Man era um produto assim que podia ultrapassar mídias, resolveram em 87 fazer um live action. O primeiro live action, né? DVD. Então, se você tá ansioso pro de 2026... lembre-se que em 87 teve uma tentativa, quase 40 anos atrás, com baixo orçamento, né? Foi pela Canon Films. Pela Canon, que era uma produtora de 2 primos picaretas, o Menahem Golan e o Yoram Globus, de Israel, e eles tinham a política de gastar o menos possível e tentar arrecadar o máximo. Eles eram caras que iam para os markets dos festivais, que nem Cannes, onde você consegue vender um roteiro, fechar acordos de distribuição, e eles faziam a propaganda, eles bolavam um cartaz para algum filme sem nem ter argumento, sem nem ter ninguém envolvido, e conseguiam vender, e eles chegaram a ter sucessos de bilheteria. O Grande Dragão Branco rendeu 10 vezes o orçamento, um filme com o Van Damme. Eles conseguiram trazer o Charles Bronson da franquia Desejo de Matar para fazer as continuações que foram piorando. American Ninja, que aqui no Brasil... Lá fora eram filmes B, assim, às vezes não eram nem lançados nos cinemas, iam direto pro mercado de VHS, como se fosse feito para... Eles aproveitaram essa explosão do mercado de VHS. E aqui no Brasil, a Globo e o SBT apresentavam pela primeira vez na TV como se fossem grandes lançamentos. Então nós, que crescemos nos anos 80, tínhamos a impressão de que eram filmes importantes, assim, não eram, né? O Stallone chegou a fazer filme com a Canon, Falcão, que a gente guarda um carinho também. Chuck Norris também. Braddock, Comando Delta, enfim, Invasão USA, um monte de filme que eles foram produzindo, que faziam muito sucesso em VHS, mas os que eles tentaram para cinema nem sempre davam certo. Então, justamente, como esse filme foi com baixo orçamento, miou nossas expectativas, apesar da escolha do ator fisicamente atender às expectativas. Ele tinha sido Drago em Rock 4, né? Ele é sueco, mas fez um pugilista soviético, e ele tinha feito ele surge num filme do 007, fazendo uma aparição lá, é um ator de presença, o Dolph Lundgren. Apesar de não saber falar inglês, né? Tanto que o Drago tem poucas falas, né? E quais os piores defeitos dessa película aqui? Então, quando criança, já vendo no cinema, a gente já estranhava, porque primeiro não tinha o corpo, né? Sim. Tem o Gwildor, que é um duende, eles não tinham dinheiro para fazer uma criatura flutuar, bolaram outro duende, que é o que sabe mexer na chave mágica, que na verdade é o elemento que todo mundo tá atrás no filme, né? O esqueleto, que é a chave mágica, que abre portais e tal, ele invade o castelo de Grayskull, rende a feiticeira. E aí o He-Man, a Teela, o mentor e o Gwildor fogem num portal pra Terra, e aí a maior parte da trama é ambientada na Terra porque não se tinha dinheiro pra fazer o cenário de Eterna. Tanto que as cenas em Eterna tem pouca gente, né? Parece que isso era gritante, né? Ser na Terra foi uma questão muito importante, que inclusive, né, as pessoas já estão questionando se vai ter uma abordagem parecida no próximo filme, mas aqui era visível. Falta de orçamento. Né? Então vamos fazer em ambientes que você não precisa fazer cenário, não precisa investir, a falta do corpo, colocar esse Gwildor e os personagens. Não tinha o Adam, né? Não tinha o Adam, nossa, isso é muito importante, porque
essa é uma questão básica. O He-Man, ele é o dos mini-comics. A Mattel, a dona do personagem, ele é dona dessa versão. A gente, que acompanha o mundo dos quadrinhos, o mundo do cinema, a gente deduz que, por questões de contrato, porque a Filmation é uma variação. Então, quando você faz um desenho, a Filmation fez um desenho, ela colocou personagens, alter egos, música, trilha sonora, e quando você vai utilizar, né, fazer um novo produto, acredito que tem alguma cláusula que você tem que pagar para a Filmation para você utilizar esses elementos a mais. Ela não pode utilizar ele sozinho. Porém, a Mattel, para reutilizar, deve ter que entrar em acordo. Então você vai, com certeza, não teve a música, a trilha sonora do desenho animado no filme de 87. Estamos aguardando ver se vai ter alguma coisa no filme de 2026, mas eu acho difícil. Porém, o conceito de Adam eu acho que também entrava nessa questão. Então, o filme já é 2026, o trailer já cria uma expectativa muito boa, porque vai utilizar o Adam, inclusive com a roupa... Tem o gato guerreiro, pacato. Exatamente. Né? E a roupa, simulando aquela roupa rosa dele. Então, assim, o novo filme, ela já traz elementos do desenho da Filmation. Por mais que as pessoas tenham um apego muito grande pela animação da Filmation, ela não é a obra original. Então, tem alguns porém. Nem tudo pode ser utilizado, e também questões artísticas, né? Eles querem fazer um produto não tão infantil, então óbvio que vai ter mudança, como toda adaptação, né? O fã é muito apegado esse é o clássico, tem que devolver minha infância, esses papos nerd, mas adaptações tem que dar a cara do diretor, a cara da produção, mas um elemento ou outro do desenho clássico, que não é o He-Man original, vai ter. O filme de 87, Fábio, ele é um filme adolescente dos anos 80, porque eles vão para uma cidadezinha de interior, então se a gente pegar os Goonies, Conta Comigo, aquelas cidades pequenas que tem aquelas escolas, né, que geralmente são térreas grandes, no máximo tem 2 andares, aquelas grades, né, de escola, e aí tem a Courtney Cox com o outro garoto lá que eu esqueci o nome. Ela um dos primeiros papéis dela na vida, e depois ela ficaria muito famosa com a franquia Pânico e principalmente com a série Friends, né? Ela novinha ali. Então nós temos, para quem reclama de adolescente em Cobra Kai, que mais? Outros que tem a versão, a série Superman e Lois, que tem o núcleo adolescente, esse He-Man já antecipava esse momento, e aí esses garotos vão ser ajudados e vão ajudar o He-Man, a Tilo Mentor e o Wildor nessa luta aí contra os vilões de Eternia, que também vem pra Terra. Eu confesso que me dava muito medo ver o Fera. Tem uma cena que eles vão apresentando o vilão, eles meio que virando pra câmera, que remete um pouco ao Thriller do Michael Jackson, num momento específico que os zumbis vão virando também. Mas é um filme adolescente, né? Assim, de fuga em busca de um artefato. E aí no final eles conseguem voltar pra Eternia. Tem a questão da mãe que ela perdeu, né? Da Courtney Cox, a personagem dela é órfã. Então, assim, um filme bem característico dos anos 80. A falta de orçamento possibilitou essa visão. E na época a gente tinha certo carinho, apesar de ser muito diferente do que a gente conhecia como He-Man, né? E no final, inclusive, quando ele fala pelos poderes de Grayskull, ele tá com uma capa vermelha, tipo do Superman, né? Sim, mas ainda bem que tem um crítico de cinema aqui no programa, porque lembrar o nome dos atores, confesso, eu assisti isso alguma vez nos anos 90, depois nos anos 2000, e eu apaguei detalhes da história da memória, tamanho impacto negativo. Aliás, até filmes que a gente gosta, eu não tenho o hábito de rever sempre, a não ser alguns pontuais. Agora, o Dolph Lundgren, sim, ele é um ator limitado, mas para filmes de ação ele é bom, né? Ele sabe lutar, ele é treinado, sabe fazer as coreografias bem e tal, e foi melhorando com o tempo. Mas, ele foi o He-Man, ele foi o Justiceiro, né? Sim. Ele fez Soldado Universal, décadas depois ele foi o rei no Aquaman, né? Tô esquecendo de mais agora, ele foi o Drago. Então, assim, involuntariamente ele tem personagens que marcaram a cultura pop de alguma maneira, até porque o Drago volta em Creed 2, né, décadas depois, com o filho dele, o Drago Jr. lá, pra enfrentar o Adonis Creed, que é o pupilo, filho do Apollo, que morreu, mas é o pupilo do Rock. Mas eu gostei também das soluções que deram pra roupa dele, gostei da espada, gostei do corte de cabelo, e o fã brasileiro ainda teve a dublagem do Garcia Júnior, que traz essa similaridade com o desenho animado.
Inclusive, acho que também a do Esqueleto é o mesmo dublador, o Isaac Bardavi, se eu não me engano. Tem um documentário sobre a Canon, tinha no YouTube, mas não sei se tinha legenda em português, que é o Electric Boogaloo. Conta essa história toda, né? E, pô, eles fizeram ainda Superman 4, né? Em Busca da Paz, que foi mais visto no Brasil porque o Superman 3 era exibido no SBT, né? As pessoas viam o Superman 1, 2 e o 4 mais do que o... E a gente nos anos 80 era tão carente de adaptações de super-heróis que até um filme ruim a gente tem essa relação de amor e ódio. Você sabe que o Justiceiro, que é de 89 ou 90 ali, né? Eu não acho ruim, cara. Eu acho uma das versões mais guturais e toscas e violentas que o Justiceiro tinha que ter. Justiceiro basicamente elimina a máfia italiana e a Yakuza no filme. E é um filme bem sanguinolento, assim, Concordo. Algo que as versões com o Thomas Jane, com o que faleceu recentemente, que é de 2008. Filme, eu sei quem é o que fez o Ray Star Wars. Stevenson. Ray Stevenson. Né? E a do Netflix amenizaram um pouco. Do Netflix nem tanto, que o John Bernthal acho que é um bom justiceiro também, mas tem um lado dramático. O do Dolph Lundgren é vingança e violência pura, assim, ele não precisa ficar se explicando, tem a questão dele ter perdido a família, ele mora no esgoto lá, sim, né, e ele aniquila duas máfias, assim, né, de maneira mais violenta possível, e passava no Domingo Maior da Globo, né, então... Bom, mas a gente sabe que ele é considerado um filme ruim, traumatizou uma galera, mas nada que... Você ficou traumatizado? Não, eu não... Você chegou a ver no cinema ou viu depois na Não, TV? vi depois, eu não vi nada no cinema, eu era criança, eu não tinha o hábito de ir no cinema, eu só fui ir no cinema quando eu tava... Você já lia quadrinho? Já lia tudo, mas no cinema sozinho, com efetividade, só com 18 anos, 16, 18 anos. Aí, como nada do que é ruim não possa piorar, em 1990, aliás, a linha de brinquedos, talvez o filme tenha ajudado a diminuir o interesse pela linha de brinquedos, ou novos produtos de concorrentes estavam disputando o interesse da molecada. E o filme era para um público muito maior do que só as crianças. A Mattel encomendou, eu não lembro qual produtora, um novo desenho animado, esse sim é ruim demais, o He-Man de 1990. De rabinho de cavalo. Rabinho de cavalo, uma calça legging azul e um porta-bolsa aqui, e a espada alterada e o esqueleto muito caricato, né? Parece um desenho do Máscara, que passou Parece um personagem de comédia, né? Sim. Não que o da Filmation não tivesse os seus momentos, humor, né? mas esse aqui era muito exagerado. E a galera também estava assistindo, assim como consumindo outros brinquedos, novos desenhos animados. Aí tinha as Tartarugas Ninjas estrearam, acho que na mesma época. Então, assim, o modelo de desenho animado de super-herói padrão, com Thundercats, Transformers e He-Man, já começou a cair em desuso, personagens mais descolados e mais modernos. E esse He-Man ruim surgiu justamente nesse período, e muita gente esqueceu desse desenho animado. Mas é para ver como visões diferentes podem enterrar de vez o personagem, né? Fábio, só assim, é importante ressaltar que mesmo para a época, a animação do He-Man da Filmation, ela já era bem mais limitada em relação às do Thundercats, Transformers. Porque ela tinha animação de rotoscopia, tudo. Mas se bem que eu gosto muito dos efeitos de transformação. Era um pouco mais travado, repetia muitos ângulos e a Tila mesmo, o traço dela é reusado de desenhos anteriores. Sim. Né? Você pega a personagem igualzinho, assim. Tem Black Star, um pré-He-Man que tinha mais espaço de agora, se você pegar Transformers, Thundercats, Defensores da Terra, são animações no sentido de fluidez, alternâncias de planos, enquadramentos, personagens em cena muito mais elaboradas, assim. Por causa de um detalhe, né? Thundercats e Silverhawks, eles eram encomendados por estúdios orientais, né? Japão, Coreia e Taiwan, não lembro agora, além do Japão. E o He-Man e a She-Ra eram feitos totalmente nos Estados Unidos, então tinha essa limitação e o estilo de animação de rotoscopia. Mas como eu falei, os efeitos de transformação, eu acho, aqueles brilhos, eu acho muito bonito, até hoje são marcantes, né? E, óbvio, essas três animações de super-heróis clássicos, né? Transformers, Thundercats e He-Man, eles tinham essa questão básica de todo super-herói, é copiado mesmo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O herói
por mais forte que seja, ele tem a responsabilidade de proteger os mais fracos. Esses são ensinamentos que davam pra gente quando era criança. E o He-Man tinha ensinamentos literalmente, né? Os conselhos viraram memes agora, né? Que ele dava o conselho a lição do dia, né, do episódio. Existia uma similaridade dele com o Thundercats. O Thundercats, um psicólogo analisava o desenho e sempre tinha uma lição moral, né, no episódio. Não era falado, mas tinha um psicólogo que atestava a lição de moral que era do episódio. He-Man não, He-Man era mais explícito. Vinha no final e ele falava, ó, a moral da história é essa. E os heróis, por mais fora do padrão, aliás, era dentro do padrão estético, o homem super forte, musculoso, eles tinham essa moral acima de tudo. A partir dos anos 90, começaram a ter o herói mais comum, o herói possível, né? Nem todo mundo tem poderes, nem todo mundo é musculoso, porém o que unifica todo o conceito de herói é justamente a vontade de proteger o mais fraco. Mas esses desenhos do começo da metade da década de 80, era até no visual, era nas atitudes, eram os heróis imbatíveis e inabaláveis. Então esses desenhos marcaram a nossa geração. Esse é o padrão. Tinha a animação do Rambo também, né? Sim, que amenizava um filme muito dramático, né? Mas era o padrão da época e marcou gerações. Então vamos lá. A gente tá falando da segunda versão do He-Man, que aí marcou um desinteresse pela franquia. O desenho da She-Ra começou em 85, acabou em 87. Então esses anos, aí teve esse desenho, começou a ter a baixa das vendas do espaço sideral. Né? Nossa, ele sai do visual medieval tecnológico e vai totalmente para um outro planeta. E ele é muito ruim mesmo, inclusive o ritmo da história é muito fraco. E no Brasil, nós tivemos também as histórias em quadrinhos publicadas pela Editora Abril. Olha, eu como colecionador de quadrinhos só tenho essa edição aqui. Eu tenho algumas lá e da fase posterior também, que fica até mais séria, mas depois eles eram, né? Eu tenho uma fase lá que já muda até o layout. E o vilão é o Hordak. Acho que a numeração continua, mas ele deve mudar. Teve, acho que 32 edições, mais que fica especiais. Até mais soturno, mais sombrio. E assim, pesquisando para esse programa, eu vi que essas 32 edições é uma miscelânea de origens. Eles têm uma adaptação francesa de quadrinhos. Eles têm a versão da Marvel, que alimenta algumas histórias. Tem histórias também britânicas. E depois tem histórias contadas por brasileiros, né? Tem aqui uma escrita por José Menezes e desenhada pelo famoso Rodolfo Zala, né? Aqui tem... Mas eles José tinham Menezes, autorização para fazer ou saíram fazendo? Acredito que sim, porque a Mattel ela tinha convênio aqui no Brasil, porque nos anos 80 os brinquedos tinham que ter... Acho que era a Estrela que produzia os brinquedos, se não me engano. E aí eles davam todas as autorizações. Diferente do seriado japonês, que depois é outra história. O Fantasma teve história feita aqui também, né? Já os japoneses, Jaspion, os japoneses. Tem um limbo de personagens não licenciados, mas eu acho que nesse caso essas produções nacionais deviam ser autorizadas. E era uma época, galera, que o gibi era baratinho, né? Os nossos pais trocavam livro de bolso, que era história de faroeste, sexo, outras coisas, e a nossa diversão eram os gibis que eram baratos e acessíveis, né? Como se hoje em dia fosse custar em torno de 5, 6 reais, né? E eu tinha que escolher, né? Tinha o gibi do Transformers, do Thundercats, e meus preferidos eram aqueles, e o He-Man ficou para depois e eu nunca alcancei. Mas é uma falha da minha coleção, aguardo que os colegas deem suas edições para mim. A gente troca. Além disso, mostra aquele livro ali, o grandão. Eu nem sabia da existência até adquirir esse livro, que são as tiras de jornais do He-Man, tamanho sucesso né, do personagem, eu nem sabia que existia isso, só que são tiras de jornais em preto e branco, alguma, deve ser coloridas. As de semana coloridas, né? Dominicais, né? Geralmente. Então assim, no mesmo esqueminha das mini-comics, né? Só que diferente das do Homem-Aranha que foram publicadas em widescreen, né? Na horizontal, essa tá em formato livro mesmo, né? Formato... Então, assim, vertical. É uma curiosidade... O cheiro de papel, gente, é bom, é viciante. E esses livros, todos que eu tô mostrando, há uns 10 anos atrás, eles estavam bem em conta na Amazon, só que hoje em dia você acha eles por 3 vezes o valor, não tá tão acessível. De repente, agora com o novo filme... Podiam lançar no Brasil, né? Há movimentos para lançar um livro sobre He-Man no Brasil, mas eu não sei se vai ter origem nesses americanos ou vai ser uma produção totalmente nacional.
só estou ouvindo rumores, estou no aguardo, né? Aproveitando a nova He-Man mania. E aí depois, o He-Man ficou em baixa. Eu não Teve tenho... ainda a animação dos anos 2000. Então, de 2002. Eu não tenho nenhum item aqui. Eu tenho bonequinho. Na verdade, é o primeiro boneco que eu tenho, é uma versão pirata. Eu vou cortar a cena aqui e voltar. Pronto, voltando do corte. Então, meu primeiro boneco foi esse aqui, da versão do He-Man de 2002. Eu tenho esse original e tenho o esqueleto pirata, que eu lembro que eu paguei R$8 em frente ao shopping Praia Marte, R$1,99 ali. Minha mãe veio mó alegre me dar de presente, eu nunca falei pra ela que era uma versão pirata, eu fiquei super feliz, já era marmanjo, minha mãe tá no céu agora, faleceu, né? Eu guardo com carinho até hoje esse boneco. Então, esse boneco você percebe pelas diferenças de tonalidade, tanto do tronco mais escura, a mediana são os braços e as pernas, e o rosto totalmente branco. Mas não tá ruim não. Pô, não, o visual dele chamava muita atenção. Eu vi um pouco desse desenho na época. Cabelo um pouco mais moderninho, né? Naquele cabelo de cuia. E esse desenho animado, ele é muito bom. Ele é bom. No sentido de que ele expande a história original. Como eu falei, o desenho de 83 era o Perigo da Semana. Esse conta origens, cria uma origem pro esqueleto, que ele tem parentesco com o Rei Randor. Ele começa a expandir a história dos personagens paralelos, coadjuvantes. Mas a animação também é muito bonita e dinâmica, porém, talvez pela questão do momento de lançamento dele, não fez tanto sucesso. Thundercats sofreu com esse mesmo problema com a animação de 2011. Talvez porque a geração que tinha visto nos anos 80 já tinha crescido, estava no momento de estar fazendo faculdade, né? Nós estávamos... Exatamente. E a galerinha mais nova que surgiu tinha outras franquias que estavam consumindo e tal, mas é muito legal essa animação. E por mais que tivesse já, eles passavam na TV a cabo, né? Nós não tinha mais só TV aberta, tinha TV a cabo. Cartoon? Não me lembro agora, acho que sim. Porém, assim como a TV aberta, passou tal horário, perdeu, já era. Você não conseguia assistir mais. Então, o horário de trabalho, horário de faculdade, você não conseguia assistir. Anos depois, com a explosão de arquivos de internet, a gente conseguiu ter acesso, mas aí a moda já passou. Mas é bom pontuar, que é uma coisa que eu sempre falo. Essas três franquias, He-Man, Thundercats e Transformers, elas têm muito em comum, porém, o He-Man da Mattel e o Transformers da Hasbro, eles têm uma vantagem, porque eles têm, quem é proprietário dessas franquias, são fábricas de brinquedo, que de tempos em tempos relançam produtos, seja desenho, filme, tem que fazer girar, brinquedo. Né? As animações, exatamente, elas têm um interesse direto em manter o hype dos seus personagens, seja nas versões clássicas ou nas modernas. Thundercats não pertence a uma fábrica de brinquedos. Ela é propriedade, acho que talvez da Warner, que fica numa gaveta lá e alguém aparece com um projeto e eles autorizam. Então não tem uma fábrica batendo firme toda hora. Essa é a diferença. E o He-Man é um belo exemplo disso, de que os seus desenhos, os seus produtos são reproduzidos de tempos em tempos, inclusive versões novas, as versões clássicas, e a partir desse desenho animado que não fez tanto sucesso, essa linha de brinquedo não fez um sucesso estrondoso da década de 80, e não ia fazer mesmo, porque anos 80 não voltam mais, tinha pouca opção, então hoje não, tem muita concorrente, muitos produtos. Anos 90, 2000, os games se popularizam mais, também. TV a cabo, nós passamos a ter outras opções de versão entretenimento, e as novas gerações vão se atualizando tecnologicamente. Segmentos, né? Você começa não é um desenho animado, atingia todo mundo nos anos 80. Nos anos 90 você começou a ter segmentação. Porém, ressuscitou uma linha de brinquedo original, versões dos brinquedos originais a partir... Então, um núcleo especializado em completismo de bonecos começou a se interessar. A própria Mattel, em parceria também com uma parceria chamada Super 7, começou a relançar esses brinquedos. Eu não sou especialista também na área de brinquedos, mas eu vi essa movimentação de amigos colecionadores. Então ficou aí, em 2002, esse brinquedo meio que reacendeu a procura por esses bonecos. Antes de mostrar os livros, eu preciso falar outra tentativa de ressuscitar a franquia, duas tentativas. A Netflix lançou em 2018, se eu não me engano. Deixa eu ver qual linha aqui. 2018. Bom, faz pouco tempo. Um pouco antes da pandemia. Mas acho que foi 2018. Entre 2018 e 2020. Duas animações.
uma em CGI, que é para o público mais jovem, baseada em desenhos animados japoneses, que é aquelas espadas gigantes e tudo. Eu vou colocar as fotos aí no vídeo depois. Remete um pouco à imagem de game, né? Sim. E deixa eu ver se tem aqui a foto. Vocês já viram, porque no Japão eles lançam animações nesse estilo em longa-metragem nos cinemas da franquia Resident Evil, tá? Que aqui chegavam direto em DVD. Paralelamente à franquia com a Mila Jovovich, do Paul W.S. Anderson. Tem Paul Thomas Anderson, que está concorrendo ao Oscar, e Paul W.S. Anderson, que é o marido da Mila Jovovich. Então essas animações em longa-metragem lançadas nos cinemas, se vocês verem, é uma estética similar. Eu assisti com boa vontade. Obviamente, eu não sou público-alvo. Você assistiu as duas? Assisti as duas séries. Eu já falo da outra, mas essa só para frisar. Os Mestres do Universo, nesse formato CGI, ele, apesar de eu não ser o público-alvo, né, por questões estéticas, ele tem uma história muito coerente, com começo, meio e fim. Inclusive, acho que ele teve 2 temporadas, ou só teve uma, não lembro. Mas a história, ela se sustenta por si só. Ela não foi feita para atingir nostálgicos. A outra série, que essa sim é para atingir... Tem uma série assim do Batman, você sabe, né? Não. Beware the Batman, feita em CGI, é subestimada, não tem os vilões clássicos, é o Porco lá, tem outros vilões, e é o Batman junto com a Katana. A Katana é a... Dos Renegados, aquela que... Né? E o Alfred é meio... ninja também. Beware the Batman é bem legal, essa animação que é subestimada porque teve pouco tempo, mas é nesse estilo CGI também. Então, porque tentam atingir novos públicos e não o público nostálgico. Essa é Renascimento, ou Revelation, Revelation, que ela foi escrita pelo escritor que é queridinho dos nerds, o Kevin Smith, que gerou uma expectativa muito grande. Inclusive, eu vi um trailer na época que tinha a música da Bonnie Tyler, To Be a Hero, acho que é essa, e empolgou muito, né, porque era uma música clássica dos anos 80, não era a música original do desenho animado do He-Man, provavelmente por causa daquelas questões de pertencer à Filmation. Porém, esse desenho, com uma animação, a estética maravilhosa, eu gostei muito, porém, ele me decepcionou um pouco na questão de roteiro. O desenho, ele mostrou um futuro onde o He-Man não estava mais presente. Seria a continuação direta. Exatamente. 80, né? E era uma coisa mais sombria, a Teela era líder de uma resistência, geraram crítica dos nerds, que ela tinha um protagonismo, e estava muito bom. Porém, na segunda temporada, talvez o Kevin Smith, se ele já não tivesse sido produzido, se ele estava na produção, eu acho que ele se rendeu à crítica dos fãs e ele amenizou, açucarou muito para a segunda temporada, decepcionando os fãs que estavam gostando daquela construção mais trágica, né, mais densa. Lembrando até a questão da Horda, da She-Ra, que tinha uma coisa meio sombria, um perigo uma ditadura difícil de combater, e o Kevin Smith tinha dado ele tinha que se manter firme e falar assim, não, a Teela é protagonista. O que eu acho que tem esse desenho de legal é que o esqueleto é mais assustador. Sim. Realmente soa como um vilão perigoso, mais do que a versão original, porque ele era meio desajeitado, meio atrapalhado, né? Agora, o Kevin Smith é um caso sui generis, né? Ele é roteirista, ele surgiu como talvez o cineasta ali dos anos 90, junto do Tarantino, e o Tarantino se tornou o que foi, e o Kevin Smith não foi pra frente. Ele fez filmes legais, o Balconista, Procura-se M, não é mais um besterol americano, alguns filmes que fizeram sucesso da crítica, meio que ajudando a expandir a carreira do Ben Affleck, filmando com o Ben Affleck. Depois, de repente, a carreira dele degringolou, ele começou a viralizar por causa do roteiro que ele teria feito para um filme do Superman, né, em palestras e tal, numa conversa com o John Peters, que era o produtor da franquia Superman. Fez arcos premiados de quadrinhos do Arqueiro Verde e do Demolidor. Fez quadrinho do Batman também, sim, né? E ficou... Mas não virou o cineasta que se esperava. Que no nicho de quadrinhos ele ficou querido, mas no cinema ele não decolou. E ele tem... e nos filmes dele... Ele criou o canal dele do YouTube. Sim, mas nos filmes dele ele tá repetindo sempre a fórmula, sempre trazendo lá o Jay Silent Bob, que é o personagem que ele mesmo faz. Só que pegando na caixinha de brinquedos do He-Man,
atendendo o público nostálgico do qual ele se enquadra, ele se identifica. E por isso havia uma expectativa positiva, porque pô, um cara que gosta de quadrinho, desenha, é geek, vai fazer algo, né, pensando no fã. Eu gostei, assim, mesmo com os defeitos, eu ainda gosto, porque eu gosto da fluidez da animação, desse universo expandido de Eterna, né, e tem a coisa do além que você não gosta, né, o nosso lar do espiritismo do He-Man, tem o nosso lar lá, né? E aí quando o He-Man volta na segunda temporada, eles fizeram tipo um romance de He-Man e Teela, água com açúcar. Mas sabe por que deve ter feito também? Porque tem essa galera reacionária Red Pill em Cell que quando vaza a primeira temporada, o pessoal começa a dizer que a Teela ia ter um caso lésbico, homossexual com a outra personagem lá, e não tem, né? Mas essa galera de hate consegue tanto que isso aconteceu também com a última trilogia Star Wars, que pressionaram tanto que o Finn acabou não ficando com a Rey foi ficar com o Kylo Ren, que nem era um negócio... Inicialmente talvez eles tivessem algum parentesco, acabou que eles se beijam, bizarro, e botaram o Finn pra ficar com uma personagem negra que soa totalmente racista, né? Como se negro só pudesse ficar com negro. Mas é isso que eu não entendo. Pra você calar a boca de algum hater, muda esse roteiro todo, entregando uma coisa muito mais morna do que aquela expectativa que criou. E, pô, o Kevin Smith fazia uma coisa que nos anos 90 a revista Wizard publicava as intenções do autor quando vai fazer uma obra. Então ele deu muita entrevista com as pretensões dele, alvoroçou a galera, e a galera tava quem gosta do personagem como eu, tava muito receptivo a mudanças. Um universo mais dark, uma coisa menos positiva, aquela coisa sorridente, né? O He-Man chegou na fase adulta, porém, né, por conta dessas críticas, ele mudou totalmente o rumo da coisa, e tudo ficou bem no final, de uma maneira muito apressada, e aí decepcionou os fãs, justamente porque ele não teve coragem de sustentar as mudanças que ele havia prometido e não cumpriu. E o streaming permite certas liberdades porque não é uma obra isolada que depende da bilheteria, que nem um filme lançado em cinema, né, que precisa funcionar. Ele tá no meio ali de um cardápio e a pessoa pode ficar, então você tem um pouco de liberdade criativa para conseguir... Para usar, né? Por exemplo, a série Watchmen, live action do HBO. Sim. Né? Pô, uma continuação do quadrinho original, e os caras tiveram liberdade ali, fizeram uma obra bacana, que foi premiada, indicada, né? Mas esse desenho Revelation, ele gerou subprodutos, né? De novo, novas linhas de brinquedo, assim como essa versão CGI também lançou uma linha de brinquedo. Eu não adquiri nenhum boneco, nem do Revelation, nem esse do CGI, mas eu adquiri o álbum de figurinhas. Inclusive, ele tá completo aqui, porque realmente... Olha. Mostra um pouco aqui do clássico, mas depois mostra a versão moderna, né? Eu não colei as figurinhas, minha esposa que colou, que ela gosta bastante, que ela tem... Na época você conseguiu preencher o álbum já? Não, eu comprei bastante figurinha, depois eu mandei... você pode mandar pra Panini uma lista do que falta e você comprar avulso. Aí eu comprei tudo que me faltava e ela foi colando pra mim. Tem um pôster aqui com arte tanto da animação moderna, do Revelation, quanto do clássico de 80 e pouco. Então, me marcou, mas do Revelation ficou na memória, né? Uma tentativa, deixou um gosto agridoce na boca, apesar de não ter concluído como eu queria, mas ainda assim eu gostei dessa volta, essa tentativa de criar, trazer o personagem antigo, com elementos antigos, trazendo coisas novas. Mas antes de entrar no filme, só vou mostrar os produtos aqui que as pessoas têm curiosidade. Nós estamos dentro de um cofre, então não adianta tentar rastrear o vídeo, porque esses livros estão disponíveis na Amazon. Como eu te falei, eles custavam 3 vezes menos do que hoje em dia. Então tem aqui a arte do He-Man Mestre do Universo, todas as versões, né? Vamos ver aqui na capa dos brinquedos, das animações, dos mini-gibis. Então todo designer, né, as artes de capa, as artes de embalagem de brinquedos, estão todas aqui. Do desenho da Filmation, a arte, um deles aqui, desses livros, tem até o corpo sem máscara, sem o chapéu, né? Então, a arte da Filmation, eu acho isso fantástico. Aqui, ó, o He-Man, conceito dele dos mini-gibis, né? Com esse escudo e esse machado que ele não tem na animação da Filmation. Então ele é separado por obra.
Depois, no mesmo tamanho, né, capa dura, papel couché, tem essa aqui, que é a arte dos brinquedos, né? Tem aqui as versões clássicas, inclusive a do He-Man dos anos 90. Então, os packs de brinquedo, os veículos, a arte das embalagens. Deixa eu ver. Então, assim, e da She-Ra também, né? Aliás, a She-Ra também teve uma animação da Netflix, uma versão moderna. Mais desvinculada, né? Desvinculada, porque eu acho que na questão da She-Ra existe uma questão de direitos divididos com alguém. A She-Ra tá complicada, mas fizeram, bem moderna. Eu mostrei pra minha sobrinha, ela gostou bastante. Eu mostrei a She-Ra original, ela gostou do visual, porém a historinha cativou, porque o objetivo do desenho é pra criança mesmo, e foi muito bem-vinda. Porém, esses desenhos de hoje não são tão marcantes porque existe muita concorrência, né? O jovem consome um desenho hoje, no ano seguinte já tem outro. Não tem esse apego que nós temos de lembrar do mesmo desenho anos depois, né? Aí, livro 1, livro 2, são 4 aqui. Esse aqui, que é o guia visual também de toda a franquia, o guia, detalhes dos personagens, de toda a franquia, seja de brinquedo, todos os personagens aqui, é tipo um dicionário Marvel, né, por nomes e suas diversas versões, não só são as versões da animação, são versões dos filmes, versões de todas as animações. Então, logo deve sair uma versão atualizada com o filme de 2026, né? Nem sei quem faz esses livros. É a Dark Horse, que inclusive passou a produzir quadrinhos do He-Man. Aliás, antes de mostrar o último livro, começou com os mini-comics, em 82, também a primeira minissérie pela DC, 3 números também em 90 e 82. Já em 85, se eu não me engano, foi para Marvel, Star Comics. Depois, em 2000, teve um da Image, nesse meio tempo, acho que 2009. Depois, em 2012, a DC pegou de volta e fez uma sequência muito famosa, muito bacana, inclusive teve um encontro com os Thundercats. E agora, em 2024, a Dark Horse, que já havia publicado esses livros, está publicando He-Man, né, o clássico, em quadrinhos. Eu não tenho quase nada de quadrinhos deles. E esse último livro, que é o guia completo da animação clássica, né? Por que, se eles são gêmeos, a pele do He-Man mudava de cor do Adam pro He-Man e da She-Ra? Bronze, bronzeamento artificial, só isso. Eu acho que esse livro aqui mesmo. Ele tem a célula de animação em acetato, bem bacana. Então todos os designers da criação da Filmation, roteiros, mas as duas séries que elas são séries da mesma empresa, Filmation. Deixa eu ver se é aqui que tem. Aqui. Ó, spoiler, hein? O corpo com a máscara e sem a máscara. Que coisinha feia, né? Ainda bem que não. Fofinho. Ainda bem que não mostraram isso, que ia traumatizar uma galera. Então, assim, é um livro de, sei lá, mais de 500 páginas, 600, muito completo. Pra quem é fã do He-Man, eu acho que tem só mais um livro inédito não, que eu não adquiri, tá na minha lista de compras. Então é isso, depois dessa overdose de informações sobre as versões anteriores de He-Man, agora em 2026 vai ter uma nova versão em live action, novamente, a segunda vez em live action, que está sendo anunciada com um trailer com muita expectativa. Então, meu amigo cinéfilo André Zenha, fale-me da ficha técnica, quem são os atores envolvidos? Bom, primeiro acho que a expectativa é positiva porque o diretor já fez um filme legal, que é o Bumblebee. Bem lembrado, gosto muito. É um dos melhores filmes, quiçá o melhor filme da franquia Transformers na história. Eu gosto muito da animação que... Deixa eu fazer um adendo, eu gosto tanto de Bumblebee, porque ele sempre fala isso. Todos os filmes do... Tem bonequinho do Bumblebee? Tenho. Do diretor anterior, esqueci o nome do diretor da franquia Transformers. O Michael Bay. Michael Bay. Ele sempre fez aquela coisa, os personagens com aquele template cheio de engrenagem que você na batalha não reconhece nada. Então eles eram muito distantes do visual clássico da animação.
No Bumblebee, tem os minutos iniciais, são acho que 3 minutos, se não me engano, uma batalha em Cybertron, que ele mostra o template clássico, realista, mas ao mesmo tempo simplificado, que brilhou os olhos. Eu queria ver um filme todinho daquilo. Então e óbvio, a história do filme Bumblebee, ele é uma releitura, né, do primeiro Transformers, onde o personagem o menino se encontra o Bumblebee Camaro, essa menina encontra o Bumblebee versão Fusca, só que uma história mais emotiva, mais ligado às suas origens na animação clássica. Então, para mim, esse diretor é o cara certo para pegar qualquer franquia dos anos 80 e botar as mãos, nem que seja pelo menos para cuidar do visual, né? Então, assim, tô muito animado com a escolha desse diretor. Não sei os outros trabalhos dele, né? Tô indo no escuro. Com o Bumblebee já me faz confiar nele. O trailer, assim, trailer é trailer, né, gente? É uma peça de propaganda, tem trailers bem legais que depois os filmes são manhaca, que nem o Batman vs Superman, né? Há exemplos e exemplos. Você gosta do Batman vs Superman? Não, odeio, cara. Então tá. Pelo trailer dá pra ver que houve um cuidado. Sim. Né, de figurino, de efeitos. Eles colocam essa questão do Adam vir pra Terra, mas eu espero que, diferente do filme de 87, que a maior parte da história é ambientada aqui, nesse seja só uma introdução ali, mais ou menos parecido com o Thor, né, que perde a memória numa fase dos quadrinhos, sei lá, e aí é criado, vem pra Terra e tal, depois se descobre o Thor. Tem o Nicolas Galizittini, ele tá bem, eu gostei do porte dele, ele parece ter carisma. Tem a Camila Mendes, que faz a Tila também, que fez esse movimento da televisão pra TV. A Morena Baccarin, que é brasileira, faz a Feiticeira, ela é a parceira do Deadpool, ela tá em 2 filmes que agora estão, um em cartaz, que é a Destruição Final, junto com o Gerard Butler, e ela está também num filme junto com o Dave Bautista e o Jason Momoa no streaming. E ela fez aquela série V dos alienígenas, que é uma... E ela fez tanta série, ela fez V, fez Homeland. Ela vem do universo da moda também, a carreira dela se desenvolveu lá fora, não foi aqui no Brasil, diferente da Alice Braga, do Wagner Moura, do Rodrigo Santoro, que começaram aqui, se estabeleceram aqui e aí foram para lá. Mas ela tem carisma também, ela é boa para fazer momentos de humor, de afeto, então acho que deve super bem como Feiticeira. Tem um ator que eu adoro, que é o Idris Elba, que vai fazer o mentor, né? Eu gostaria tanto que ele tivesse sido o James Bond, mas até ele desistiu já, né? A Tila, eu não vi nada dela, eu não sei o que esperar, porém o David Galizittini, eu vi um filme dele com aquela atriz do Diabo Veste Prada, Anne Hathaway, que ele é um garoto de boy band que se aproxima de uma mulher mais velha. Eu achei que ele tem carisma, e aí ele melhorou o porte físico para fazer o He-Man, eu achei que tá muito adequado. O mentor, o ator, o Idris Elba, ele fez um dos meus filmes favoritos, que é bem ruimzinho de roteiro, mas eu gosto, que é o Pacific Rim, que ele faz, né, um militar. Então, você gosta do Círculo de Fogo? Não, eu gosto, mas a gente sabe que é um roteiro fraco, mas ele visualmente... Cara, o 2 é ruim, que é com o John Boyega do Star Wars. Não, mas o primeiro, o Guilherme Del Toro... Eu adoro, mas vai muito direto ao ponto, não tem reviravoltas, não tem nada. Mas ele faz o papel do militar ele fez desde The Office, participação a filmes de ação e drama, então, né? acho que ele vai reprisar o papel do Pacific Rim, o militar que ajuda, comanda... E ele é um cara de presença, então baita carisma, ele é ótimo ator, baita escolha, assim, né? Agora, eu espero que as pessoas não entrem, como já saiu o trailer, não entraram, né? Como fizeram quando cogitaram ele para ser o James Bond por uma questão racista, não pode ser o James Bond. Ele teria sido um baita James Bond, talvez um dos melhores, né? Cara, mas a gente não tem nem que dar atenção para essas críticas sexistas, raciais, isso é pura bobagem. Esses 2 atores, além da Morena Baccarin, que eu adoro ela desde a série V, ela tem presença, apesar de que eu acho ela nova fazer o papel da feiticeira, mas eu já imagino ela com a roupa, com o rosto, eu acho que ela tem muita presença, como eu falo, junto com esse diretor, e o trailer faltou o vilão, que é o Jared Leto. Sim, que graças a Deus vai usar máscara, né, porque a gente não vai precisar olhar... Foi vilão no Blade Runner 2049, foi um Coringa muito ruim. O pior Coringa de todos. O Morbius também, que não deu certo, ele surgiu pro cinema como um ator revelação, num filme chamado Requiem para um Sonho, do Darren Aronofsky, junto com a Jennifer Connelly, e ali parecia que ele ia virar um ator excepcional, mas ele também faz umas escolhas
artísticas e profissionais bem controversas, né? Mas como ele vai ser um vilão, ele gosta de exagerar na caricatura, um ator que exagera na porque caricatura. ele é muito bonito, ele é muito galã, então ele quer fugir desse estereótipo. Tem uma síndrome de Johnny Depp, né? Eu quero mostrar que eu sou capaz de extrapolar. Fazer caras e bocas, né? Exatamente. Mas assim, o esqueleto dos anos 80 era assim, né? Sim. Então tem que ver no que eles se basearam mais. Mas como vai ter a máscara, a gente não vai precisar ver as caras e bocas dele ao vivo, vai ser uma coisa mais comedida. Ele deve ter muita expressão corporal, mas tá ali, com a máscara eu tolero o Jared Leto, tá tudo ótimo pra mim. E como eu falei, esses 3 atores que eu já citei, e o diretor tá perfeito. O trailer remete, pelo menos, né, a gente não sabe se vai ser assim mesmo, mas ele mostra o Adam escondido na Terra, porque um perigo muito grande fez a mãe dele, que no desenho animado ela é da Terra mesmo, tem o episódio de Natal do He-Man, mostra isso, e ele vai ficar aqui escondido sem memória. Isso me remete à história da She-Ra, né, a espada, o segredo da espada mágica, que ela é raptada pelo pessoal do mal e é criada lá como uma capitã da guarda sem a memória, e os heróis tiveram a sua memória apagada pela feiticeira para não sofrer anos com a dor da perda da filha. Então, de repente, nessa história do He-Man sendo levado para a Terra, já pode ter acontecido isso com a She-Ra, ser levada pelos vilões, para não acontecer com o filho homem, os pais mandaram pra Terra. Então, pra mim, eu nunca fui de especulação, mas nisso eu falei, nossa, ali é um gancho pra inserir a She-Ra. Não sei como tá a questão de direitos da personagem, qual versão vai ser utilizada, mas há espaço pra isso. Gostei dele começar na Terra, mas acho que vai ser muito pouco. Ele vai passar, o alívio cômico vai ser nesse pedaço aí, ele tentando descobrir a espada, ele sem memória, e aí quando ele descobre a espada, já abre o portal, o pessoal já vem buscar ele vai descobrir a Eternia, como vai ser a visão nossa, do espectador, né? Chegando em Eternia, vendo as coisas fantásticas, ele com aquela roupa rosa, simulando o uniforme dele da animação da Filmation, eu gostei bastante. Os fãs reclamam que ele não tá forte o suficiente, eu achei que ele tá muito bem, bem. Isso é um detalhe, ele é heróico. Também, o que as pessoas querem? Um lutador de MMA dos anos 90, alterofilista tipo Schwarzenegger. O Ferrigno. Os fãs são muito apegados a isso. Por exemplo, o filme do Conan de Jason Momoa, independente das questões se o filme é bom ou ruim, as pessoas já rotularam que ele não era forte o suficiente. As pessoas criam essa expectativa do herói alterofilista. Só falta falar agora que o Schwarzenegger tá muito velho pra ser o Rei Conan. Nossa, a gente corre esse risco, às vezes. A década dos bombadões foi os anos 80. Quem viveu, viveu, dá pra ver os filmes, agora as coisas mudaram, mas ele tá forte, pô. Tá, e também, assim como o alterofilista, o David Garrett também é o físico impossível, né? Então você não tem que se projetar no físico. Sabe uma capa do Bane, aquela do morcego que saiu no Brasil, que ele tem músculo que nem existe, acho que as pessoas querem aquilo ali. Depois tem série na edição essa capa aí do Bane. Boa. Então, esse tipo de coisa, você tem que se identificar com o herói pelas suas características emocionais. O carisma, a ética dele, a moral dele. E assim, o trailer não dá pra gente saber, mas o músculo é um adereço que vai mostrar espada, se a química entre os personagens, isso. Os diálogos, as cenas de ação, só vendo o filme. Eu não sei se vai ser um baita sucesso de público, porque o He-Man virou uma coisa de nicho. E as pessoas estão cada vez mais escolhendo a hora de ir ao cinema. E esse é um ano que tem muito filme que as pessoas vão querer ver muito. Então, Toy Story 5. Os pais e mães vão esperar para ir ver com os filhos. Mario Galaxy, tem pai me perguntando da pré-venda há meses, né? Tem a Supergirl, que eu também não sei se vai conseguir ir bem. E o principal do fim do ano, que é o Vingadores, que tem que salvar a Marvel. E aí, no momento que as pessoas não têm dinheiro para ficar indo toda hora ao cinema, comprar combo, né? É caro hoje em dia. Se bem que o Roxy aqui de Santos, para quem não é de Santos, no cinema de hoje, 92 anos, que o combo é mais barato, mas as grandes redes aboliram o combo pequeno, o combo é 40, 50 conto. Mas tem refil. Pô, eu sou um cara que vou no cinema, não quero ficar saindo da sala para pegar refil. Eu quero ver o filme. Exato. Caramba. Então, assim, das pessoas terem que escolher hoje em dia o momento de ir ao cinema, eu não sei se vai fazer o sucesso. Tomara que faça para que essa franquia se expanda no cinema e venha a She-Ra, venha uma continuação. Sim, eu tenho mais expectativa do He-Man, por questões minhas, não pelo que eu não estou ligando no trailer, do que os Vingadores. Porque Vingadores eu acho que é uma tentativa desesperada da Marvel voltar ao rumo, então não tem essa expectativa. O He-Man é algo novo, né? É uma tentativa do que não deu certo em 87. Eu acho o ator David Garrett
muito comprometido com a franquia, né? De repente ele quer surgir como um herói de ação a partir desse filme e fazer sequência. Ele tá jovem para isso. Os outros o que eu acho que pode fazer o filme bem é se o filme for muito bom. Eu acho que só a fanbase do He-Man não garante o sucesso do filme no cinema, porque para você lucrar no cinema, você precisa fazer 3 vezes o orçamento. Sim. Não é o dobro, não é empatar, porque 3 vezes para compensar investimento de marketing, de um monte de coisa que tá para além. E é o tipo de filme também que não adianta só o filme ir bem, os bonequinhos vão ter que ir bem. Né? É uma franquia que exige que tudo vá muito bem. Se o filme às vezes faz um pouco de lucro e tal, mas não vendeu tanto, ficou nas lojas lá, calhou, talvez não haja sequência no cinema, talvez eles optem por voltar pro streaming, enfim, mas a torcida e a expectativa é que o filme seja muito legal. Então a gente está concordando com tudo, a expectativa também é a mais positiva possível. Estou muito ansioso para esse filme. Não sei se nós vamos a caráter com espada e sunga texuga. Eu tô fazendo musculação, mas eu acho que eu não vou estar tão em forma até lá e não faço uso de Mounjaro, nem Ozempic. Quero ficar bem de saúde e emagrecer, mas de maneira... Mas é assim como... raiz. Eu quero... Tu toma Mounjaro? Não, jamais. Pretende? Nunca. Não, então tá bom. Assumo o meu físico de homem de 50 anos. Mas nós conhecemos pessoas que tomam. Uhum. E o filme eu quero achar o equilíbrio, né, atender algumas expectativas de fã nostálgico, mas ao mesmo tempo ser surpreendido com novidade, com a tentativa deles atingir o grande público, assim como foi com Cobra Kai, né? Eu queria poder ver o Stratos, a Ariete, Multifaces, o Homem-Fera, o que gira o olho lá, o Multiclops, né, os vilões, as Maligna, ver mais por dentro do Castelo de Grayskull. Uma questão do desenho dos anos 80 que sempre aparecia no plano geral com o palácio de Eternia lá, mas a gente não conhecia tantos os bastidores, os meandros, né? A chance de mostrar mais de Eternia e os interiores também, né? Geograficamente e tal. E essa coisa de só voltar ao passado, ela é ruim, porque senão vão entregar um episódio estendido. Várias séries, por exemplo, do Star Trek, filmes querem voltar ao passado sem apresentar algo novo. Eu citei Cobra Kai como um bom exemplo de você trazer os atores antigos e o plot original, né, a continuação, com novos personagens, com novos dramas, interagindo ali. Então, mas é um caso interessante de Cobra Kai. Ela funcionou muito bem, foi um baita sucesso no stream. O Karate Kid de Lendas flopou, deu um prejuízo tremendo. Sim, porque a forma, né? A intenção seria a mesma, atingir 2 públicos, mas a execução que é um problema. Então, Cobra Kai eu acho que é um exemplo de sucesso, de você achar o equilíbrio, tanto é que muitos jovens começaram a assistir pelo elenco juvenil do Cobra Kai e começaram a se interessar pelos filmes originais. Então, eu quero essa tentativa no cinema, na película, né? É muito difícil, né? A gente sabe disso, porém eu vejo os atores comprometidos e um diretor que aparentemente sabe o que está fazendo. Então essa volta à nostalgia é legal para fisgar, mas eu espero ser surpreendido com coisas novas. Então estou muito ansioso, espero todo mundo agora, acho que é 3 de junho, né? Junho. Mês do meu aniversário. Então... mês de Copa do Mundo também, ainda tem isso, os filmes que vão estrear em junho vão ter que lidar com o público. Eu não vou fazer questão tanto de ver Copa do Mundo esse ano, né? Eu prefiro ir ao cinema, mas o brasileiro, a priori, gosta de ver os jogos da seleção. Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui no vídeo. Espero que vocês acompanhem o Azenha nas suas redes sociais, nos seus eventos. André, hora do seu merchan aí. Acompanha você aonde? @AndréLuizAzenha no Instagram, tem o Facebook, tem o TikTok. Eu faço o Festival de Cinema aqui de Santos, @SantosFilmeFest. Escrevo diariamente, publico vídeos sobre cinema clássico, nostalgia e críticas. O Fábio tinha perguntado o que eu fazia, mas aí cortou. Enfim, sou professor universitário, crítico de cinema, produtor cultural e muito amigo do Fábio e da Mariana. Então esse é um vídeo atípico, né, que eu só falo de gibi. Então eu trouxe agora um conhecedor de filmes, né, para dar toda a ficha técnica, para dar a credibilidade que esse programa precisa. Imagina. Então é isso, vamos ficando por aqui. Aguardo vocês no cinema e até lá a gente vai brincando, né? Esperando. De volta à infância. Vamos finalizar com a música do Trem da Alegria. Mariana, só ouvindo aí. Canta. Bem distante daqui. Vai, continua. O guardião vai surgir. Eu tenho a força, sou invencível. É isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Valeu. Eu tenho a força.
venceremos a semente do mal.